Bom dia, Roberto. Bom dia, Dani. Bom dia, Leila. Bom dia, Mauro. Olá, minha amiga Célia. Tudo bem? Meire, bom dia. Wagner, bom dia. Adri, bom dia. Obrigada pela participação de vocês. Nil, bom dia. Bom dia, Denise. Tere, bom dia. Nair, bom dia. Só vou esperar dar o horário. Esperar a nossa amiga Sandra também entrar, que é a minha participante, a minha convidada de hoje, para a gente falar de psicologia positiva. Bom dia, Sam. Cris, bom dia. Que bom vocês estarem aqui comigo e com a Sandra hoje. Será um dia bem produtivo, espero que vocês gostem. Preparei bastante coisa nova para a gente discutir. Tere, bom dia. E hoje eu queria começar, Kátia, tudo bem? Tá tudo bem o som, o vídeo? Tudo tranquilo? Bom, eu vou iniciar. Bom dia para vocês, obrigada por estarem comigo mais um sábado. E hoje a gente vai fazer algumas vivências em psicologia positiva. Nós tivemos há 15 dias atrás a participação da Sandra, ela está aqui conosco novamente. E hoje, e como nós tivemos uma repercussão bem positiva com relação ao tema, e as pessoas participaram preenchendo o teste, a gente resolveu fazer hoje uma dobradinha novamente com algumas vivências que eu acho que vai ser bastante interessante. A Sandra vai dar bastante dica para a gente sobre como utilizar a psicologia positiva no nosso dia a dia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kátia Lima, eu sou psicóloga de formação, sou coach pessoal, profissional, sou consteladora familiar, sou praticante em PNL, Programação Neurolinguística, e estou aqui com vocês todos os sábados para a gente falar a respeito de algum assunto que vai poder contribuir com a vida de vocês. Espero que vocês gostem. Hoje eu queria iniciar fazendo uma meditação de presença, né, junto com vocês, e eu gostaria que vocês fechassem os olhos, para a gente poder fazer a meditação, respirassem profundamente pelo nariz, soltando pela boca, e que vocês vão relaxando, respirando pelo nariz, soltando pela boca mais uma vez. Mais uma vez, respirar profundamente pelo nariz, soltando pela boca. E eu vou pedir para que vocês estejam presentes hoje, nesse dia, para que a gente possa se conectar com o assunto. Então estejam presentes em tudo que você faz. Nesse momento, não esteja preso ao passado e nem no futuro, mas no aqui e no agora. A maioria dos problemas não existe no agora. Respire profundamente e vá baixando todas as suas defesas, as suas armaduras e os seus escudos. Aproveite este momento de forma consciente, acordado, atento e saia do piloto automático. Baixe todas as suas defesas. Baixe todas as suas defesas. Baixe todas as suas barreiras. E agora observe a abundância à sua volta e deixe por alguns minutos
todas as suas preocupações lá para o lado de fora. Este é um momento muito especial. Este é o seu agora. Esteja nele. Repita em voz alta: eu estou presente no aqui e no agora. Repita mais uma vez: eu estou presente no aqui e no agora. Repita mais uma vez: eu estou presente no aqui e no agora. Respirem profundamente pelo nariz, soltem pela boca e se sintam presente. Perceba seu corpo, os seus sentimentos e as suas emoções. Respire profundamente pelo nariz, solte pela boca, abre os seus olhos e voltem para cá, no aqui e no agora. Bom, né? Essa é uma meditação para a gente estar presente aqui neste momento. Acho que é importante, a gente vai falar muito hoje sobre isso, do aqui e agora, né? Dentro da psicologia positiva, o quanto é importante a gente estar conectado no presente, né? Desconectando um pouco do passado, desconectando do presente, do futuro, para a gente poder vivenciar esse momento e poder se programar para um futuro. Isso é muito importante. Eu vou chamar a Sandra para a Sandra poder se apresentar e aí a gente já começa com o tema, tá bom? Sandra, vou te convidar, tá? Sandra vai nos ajudar com o tema, né? Ela vai trazer bastante vivência, acho que vai ser bastante produtivo. Bom dia, Sam. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo Você? bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá ouvindo Legal. super. Sam, queria que você se apresentasse antes da gente iniciar com o assunto, que você falasse um pouquinho de você Tá bom. e lá para a gente começar. Bom, meu nome é Sandra, Sandra Pereira, para quem não me conhece. Eu trabalho com desenvolvimento humano quase que a minha vida inteira, então há mais ou menos 35 anos. Sempre trabalhei com desenvolver pessoas e hoje eu atuo como coach, como consteladora sistêmica. Também escrevo livros a respeito desses temas, então é uma área em que eu me encontro muito. Eu acredito no desenvolvimento humano, sei que as pessoas podem ser melhores sempre, e esse é o meu caminho nas diversas áreas em que eu atuo. Acho que essa é uma boa apresentação. Ótimo, obrigada, Sam. Bom, a gente fez uma meditação agora de presença, do aqui e agora. Eu acho que é Muito importante. boa. A gente vai até falar um pouquinho mais, né, Sam, sobre o aqui e o agora, da Uhum. importância da gente estar presente, né? A gente fala muito que é o presente que determina, né, o nosso futuro, né? A gente, às vezes, alguns fatos do passado, eles se repetem no presente, então é no presente que a gente tem que realmente trabalhar, é no aqui e agora que a gente tem que se conectar. E quando eu costumo fazer muito essa meditação quando eu vou fazer as minhas constelações, porque é importante a gente estar inteiro, né, no momento, para que a gente possa vivenciar tudo de forma bem positiva, né, que ajude a gente a construir o nosso futuro, né, e que a gente consiga também resolver algumas pendências do passado que às vezes se repete no presente. Então, acho que é importante a gente fazer essa meditação e a gente trazer isso para o nosso dia a dia mesmo, né, Sam? Da gente estar conectado e prestar bastante atenção com relação a isso, da importância
da gente viver o presente, né? Não que a gente tenha que esquecer, né, passado, futuro. Não, a gente vive o presente, né? E o passado e o futuro faz parte do nosso presente também. Então é importante que a gente se conecte realmente no dia, na hora em que a gente está, né? A gente fala de aqui e agora, o aqui representa lugar e o agora representa o tempo. Então, a gente está conectado mesmo nesse momento para que a gente possa se desenvolver e a gente ter até um equilíbrio emocional no dia a dia. Acho que é importante a gente pensar sempre nisso, né, nos nossos afazeres do dia a dia, para que a gente realmente consiga evoluir. Acho que esse é bastante importante. A gente fala muito dentro da psicologia de depressão, que é o excesso, né, de passado, e a ansiedade, né, a crise de ansiedade, que é o excesso de futuro. Então, veja a importância da gente estar sempre no aqui e no agora, né? Não sempre muito lá no passado, nem sempre muito lá no futuro, para que você tenha o equilíbrio emocional, que você consiga realmente evoluir nas suas atividades. Eu acho que é bastante importante. Eu acho que eu trouxe essa meditação, né, do aqui e agora, justamente para a gente puxar esse assunto. E eu sei que tem muito a ver, né, Sam, com relação à psicologia positiva, esse fato de estar, né, no presente, no aqui, no agora. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse link, né, desse estado de presença dentro da psicologia positiva, né, do aqui e agora. Você podia falar um pouquinho para a gente? Claro, claro. A psicologia positiva é um mundo de estudo, né? É a psicologia que traz muito para o mundo prático como que a gente pode produzir na nossa vida mais bem-estar e felicidade. Então, a parte do princípio, o Martin Seligman, que é o considerado pai da psicologia positiva, ele parte do princípio que a felicidade é aprendida. A felicidade está muito na nossa mão, pela nossa atitude. E a questão do estado de presença, do estado aqui agora, é um dos pilares da psicologia positiva, que permite que a gente vivencie os demais pilares. Como assim? Você estando presente, esse estado de presença também é muito conhecido hoje como mindfulness, né? Uhum. O estar presente para o que está presente aqui no teu momento. Então, você está realmente conectado sem estar no piloto automático. E isso permite que a gente olhe para a nossa realidade, para quem nós somos, quais são os recursos que nós temos. E olhemos também para os pilares, né? Para os outros pilares da psicologia positiva. Então, quais são? Cultivar emoções positivas, cultivar emoções positivas. Se eu não estou presente para entender o momento, perceber o momento que eu estou indo para um lado mais negativo, que é muito natural no ser humano, eu não consigo trabalhar isso. Então, eu não consigo me colocar num estado de emoção positiva. O outro pilar, o engajamento, que é você fazer as coisas com alma, você fazer tudo o que você faz com muita presença. Olha ela aí mais uma vez, né? A presença. Então, o engajamento, para que eu esteja engajado no que eu estou fazendo, eu preciso estar presente para aquilo, né? Então, o engajamento me traz o estado de flow, que é aquele estado que também é muito importante na psicologia positiva. O flow é aquele estado em que eu estou tão presente, tão conectada com o que estou fazendo, que eu não sinto fome, eu não sinto vontade de fazer outras coisas, eu não tenho pressa, porque eu estou realmente conectada, é quase êxtase, né? Dizem que os pintores, os artistas, eles entram nesse estado, eles se conectam tanto com aquilo que eles acabam deixando tudo mais. E isso traz bem-estar e felicidade. Vamos lembrar que a psicologia positiva é voltada a trazer bem-estar e felicidade, né? Outro pilar da psicologia positiva, relacionamentos positivos, a gente de verdade se conectar com o outro. Como é que eu vou me conectar com alguém se eu não estiver conectada nem comigo? Na presença de quem eu sou, fora do automático. Então, para que eu me conecte com outra pessoa, eu tenho que estar presente para mim e para o outro. Dizem que o melhor presente é estar presente.
Ou seja, quando eu estou de verdade com a outra pessoa, eu estou de verdade, olho no olho, eu estou sentindo, percebendo o que essa pessoa está precisando e o que eu estou precisando nesse relacionamento, seja um grupo, seja uma pessoa individualmente. Então, esta presença também é muito importante. Outro pilar da psicologia positiva, sentido e significado, eu ter significado e propósito na minha vida. Então, se eu não me conecto comigo, se eu não estou presente para mim, que dirá para o propósito da minha vida? Então, uma pergunta muito legal da gente se fazer, muito prática, é assim, o que eu faço aqui agora está a serviço do quê? A serviço do que eu faço o que eu faço. Isso é se conectar com o seu propósito, com o seu significado. O que eu estou fazendo me leva perto dos meus valores, me leva perto daquilo que eu quero construir para a minha vida. Então, essa presença, esse refletir, esse estar consciente é o que nos faz mais humanos, né? E o outro pilar é a realização, é assim, que metas eu me coloco, que objetivos eu me coloco, mais uma vez, o que eu quero. Então, tudo isso está muito conectado ao estar presente. Então, eu buscar bem-estar e felicidade não é uma coisa que me acontece, é alguma coisa que eu construo na minha atitude, eu construo a cada passo que eu dou. E para isso eu preciso estar muito presente. Então, assim, o estar presente, o aqui e agora, esse estado de presença, o mindfulness, como as pessoas chamam hoje, ele é essencial para que a gente possa ter qualquer força de atuação, força de escolha nos nossos próprios estados de bem-estar e de felicidade, né? Então, eu acho que a conexão principal seria essa, né? De você realmente estar presente para poder trabalhar. E aquilo que você falou, né, Kátia? Se eu não estou aqui agora, eu não construo nada, porque o passado me trouxe até aqui. É importante olhar para ele, entender, resolver qualquer questão que esteja me atrapalhando aqui. E o futuro está lá na frente. Qual é o momento em que eu tenho ação efetiva? É no aqui e agora. Qual é o momento que eu tenho uma escolha efetiva? No aqui e agora. Então, esse estado de presença, estado de consciência, que o ser humano é o ser que é consciente de si mesmo. Então, a gente tem que exercer essa nossa humanidade, exercer essa nossa característica de ser humano, né, de ser. Eu acho que essa é a principal conexão. As pessoas costumam confundir, né? Ah, como ficar no aqui e agora é você esquecer do seu passado, é você não lembrar do seu futuro, mas na verdade é bem ao contrário de tudo isso, né? Porque é no presente que você vai vivenciar algumas coisas que se repetiram lá no passado e você vai ter que resolver no presente, né? E com Exatamente, exatamente. ao, ao futuro, você vai construir o seu futuro no aqui e agora. Então, por exemplo, eu quero fazer psicologia, eu vou ter que me programar, né? Eu vou ter que identificar que escola que eu quero fazer, aonde que eu vou fazer, se eu tenho orçamento. Então, tudo isso que eu tenho que fazer é no presente, né? E porque Ah, eu eu quero fazer, né? quero comprar uma casa. Se eu quero comprar uma casa, eu tenho que me programar no presente, concorda? No aqui e no agora. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção aqui e agora. Estar no aqui e agora não é esquecer passado, não é esquecer futuro, né? É você simplesmente se estabilizar para aquilo que você deseja, né? É você estar completa nesse momento para que você possa realmente resolver algumas situações do seu passado e você possa se projetar para o seu futuro. Então, acho que as pessoas fazem um pouquinho de confusão com relação a estar, porque se você está aqui agora, você esquece tudo e você só vive o agora. Não, não é nada disso, né? É a gente realmente se organizar para que a gente possa se desenvolver de forma equilibrada, né? Isso que eu sempre comento com os meus pacientes. E a gente fala muito, a gente falou muito, né, Sam, que na psicologia tradicional a gente trabalha, né, muito das questões negativas, né, com relação a algumas doenças mentais, né, ou até alguns desequilíbrios emocionais, né, o próprio pânico, a própria depressão, a insegurança. Então a gente trabalha muito isso dentro da psicologia tradicional e que a gente diferencia um pouco da psicologia positiva,
porque a gente acaba se embasando muito nas nossas forças e nas nossas virtudes, né? Então, o quanto é importante, olhando a psicologia positiva, e você identificar as suas forças e as suas virtudes para que você possa se desenvolver e crescer de forma madura, de forma equilibrada. E eu sempre comentou isso no nosso último encontro, inclusive você até sugeriu da gente fazer um teste, eu também fiz o teste, eu acho que foi bastante produtivo. Entendo que algumas pessoas, bastante gente fez, né, Sam, que você pôde identificar, né, no seu site. Alguns fizeram. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse teste e dessas forças e da importância dessas forças e dessas virtudes dentro da psicologia positiva para que a gente possa se desenvolver. Você pode Sim, falar para. claro, claro. A questão das forças, ela é central na psicologia positiva. O que acontece? Quando a gente fala de psicologia positiva, a gente está falando de uma mudança de mindset, de mentalidade. Ou seja, normalmente a gente pensa assim, eu tenho que me trabalhar, então eu tenho que olhar o que eu tenho de negativo e colocar toda a minha energia no que eu tenho de negativo para mudar. Ninguém está dizendo que a gente não precise melhorar, que a gente não precise mudar. Mas o que a psicologia positiva preconiza é assim, antes de pensar em melhorar qualquer coisa, você tem que olhar para o que você tem de mais positivo e mais forte e usar isso o máximo possível. Porque é no uso das suas forças que você obtém energia, obtém bem-estar, obtém felicidade, nesse sentido da felicidade aprendida, e aí isso te dá a possibilidade de olhar para outras coisas. O que acontece normalmente é que as pessoas ficam olhando para o que falta, né? A gente falou disso, né, na outra vez, olhando para o que falta e não olha para o que tem. Né, do livrinho, do vídeo, foi muito legal. Então, assim, a gente acaba. Principalmente na nossa cultura, a gente tem esse olhar do negativo, o que falta. Então, a pessoa fez 90% certo e 10% deu problema. O dedo apontado é para os 10% e não para esses 90%. Então, é uma mudança de mentalidade e não é uma mudança fácil, ela é bem desafiadora, porque contraria muito o que a gente foi educado, né? Contraria muito o nosso padrão natural. Então, precisa aprender, precisa desenvolver, precisa focar. E aí, o que são essas forças? Nos estudos da psicologia positiva, e aí, quem tiver interesse, entra lá no site do VIA, da Universidade da Pensilvânia, eles fazem vários estudos em vários campos de atuação, e são estudos muito práticos, na educação, na medicina. Então, você falou da depressão, eles trabalham muito com cura da depressão, e eles fizeram trabalhos concretos ali, usando as forças de caráter, que é isso que a gente está falando. Que forças ajudam as pessoas a trabalharem a depressão? Aquela depressão realmente patogênica, que a pessoa fica indisponível para a vida. E eles fizeram isso, fizeram vários estudos também para o exército americano, em que eles usavam as forças e os outros pilares que eu falei da psicologia positiva para prevenir aqueles distúrbios traumáticos de pós-guerra, e eles tiveram muito sucesso. Então, assim, fizeram... Oi? Os traumas, né? Os traumas, isso. Então, eles fizeram. A IBM, na Austrália, ela implementou, com o auxílio das forças, isso nas equipes, cultivar as forças, usar o que você tem de melhor. E isso teve um aumento significativo e medido, porque lá eles fazem tudo medido, tudo americano mesmo, né? Com pesquisas confirmadas. Teve um resultado medido significativo no engajamento, no nível de boas ideias, né, no relacionamento das equipes, no relacionamento com os líderes. Então, assim, em qualquer campo pode ser usado. E o que são essas forças? Eles fizeram um estudo em mais de 30 países, procurando o que fazia, que virtudes, que características faziam com que as pessoas tivessem bem-estar e felicidade. E eles chegaram a 24 forças que são combinadas em algumas virtudes. E aí essas forças todos nós temos. Então essa é uma primeira quebra de paradigma. Quando você faz o teste, sai um relatório de 24 forças. E elas vêm todas descritas positivamente.
É um ranking. Então, tem de 1 a 24 quais são as forças, como você usa essas forças. Então, todos nós temos. O que que muda? O como eu uso, o quanto eu uso, a combinação que eu faço de como eu uso essas forças. E aí o importante é a gente olhar assim, o que que eu olho ali? Ah, eu vou lá, a maioria das pessoas vai correndo na última, nossa, eu sou ruim nisso. É impressionante. É Quando verdade. não é isso, a gente tem que olhar quais são as nossas 5 primeiras forças. As 5 primeiras forças são o que eles chamam de forças de assinatura, são a sua marca pessoal. Uhum. Aquelas forças que, se alguém olhar, ou se você olhar, você fala assim, nossa, eu sou isso mesmo. Elas são tão presentes na gente que a gente fala assim, ah, mas isso é óbvio. Sabe, né? É tão comum para mim, é tão óbvio que parece que todo mundo é do meu jeito, só que não, né? As pessoas usam de formas diferentes. Então, o que que eu preciso fazer? Olhar para as 5 primeiras. E de uma forma muito prática. Cada dia, uma vez por semana, ou uma vez a cada semana, escolher uma daquelas forças e encontrar novas formas de usar ainda mais. Porque é no uso das forças que a gente consegue estar presente, entrar em flow, conseguir ter mais emoções positivas, ou seja, ativar todos aqueles pilares da psicologia positiva, ou seja, buscar mais bem-estar. E nesse estado, e é só nesse estado que eu dou minha melhor contribuição e Uhum. consigo olhar para alguma questão que eu precise trabalhar. Né? Então, o primeiro passo é uso as minhas forças. E nas equipes, os líderes eles estão vendo isso. Quanto mais eu percebo quais são as forças, quais são os dons das pessoas que trabalham comigo, e coloco as pessoas para fazerem cada vez mais aquilo, mais eu consigo energia, eu consigo engajamento, eu consigo que as pessoas trabalhem bem e estejam bem fazendo o que fazem. Então, o moral da equipe melhora, o clima organizacional, enfim. E no dia a dia, a mesma coisa. Ô, Então, Zan, as cinco... eu Fala. lembrei, eu lembrei daquela historinha que nós comentamos, que eu acho que é legal você compartilhar, que o Antônio comentou, daquela Ah, tribo em que as pessoas faziam as coisas erradas, né? Eles colocavam a pessoa ah, na roda e enfatizavam os sim, pontos positivos da pessoa, né? Eu acho que, inclusive, sim. isso funciona muito. Eu lembro de fazer várias dinâmicas dentro do RH em que a gente colocava as pessoas de costas, né, e falava os pontos positivos da pessoa no ouvido dela, né, para enfatizar os pontos positivos. E comenta É, sobre essa tribo, que eu achei uma história muito legal, eu acho que vai é, ser bastante para as pessoas conhecerem. tem uma tribo na África que, assim, quando a pessoa faz, o que eles contam é que quando a pessoa faz algo muito ruim, né? Então aí se reúne toda a tribo e coloca ali a pessoa no meio. E o que que a gente pensaria, né, na nossa cultura? Vamos sentar a linha nessa pessoa. Não, eles Acabar. colocam. Vamos, né, pegar. O que que eles fazem? Eles colocam a pessoa ali no centro e todos os membros ali da tribo dizem para a pessoa o que ela tem de positivo, o que ela tem de bom. Que é como, o que eles dizem é como se todo mundo erra, mas quando você faz isso de olhar para o positivo, é como se reconstruísse a alma, como se tirasse a mancha daquele problema, e senão a pessoa fica naquele problema e não limpa. Então, o que eles fazem é isso, eles trazem tudo que a pessoa tem de bom, como se eles reconstruíssem a alma da pessoa naquele momento. E aí o que acontece? A pessoa ela se apropria daquilo e pode voltar a um estado de ser bom, de fazer as coisas melhores, né? E deixar aquele erro fora de quem ela é. Então, porque assim, eu faço erro, eu não sou o erro. Essa é a grande questão. Eu erro, mas eu não sou o erro. Então, é muito sábio isso, né? Você traz para a pessoa tudo que ela tem de positivo. Né? Então, é bem um bom exemplo, bem lembrado, cara. Exatamente, porque a gente fala muito, né, na psicologia positiva da gente fortalecer, né, os valores, né, as forças, né, e por que não Isso, dentro de um time, dentro de uma empresa, né, dentro da nossa família, inclusive. Né? sim. Inclusive, a gente aprende isso quando a gente vai dar feedback, né, Sam?
da gente valorizar, quando a gente vai dar o feedback, a gente estabelece primeiro os pontos positivos, né, para que a pessoa realmente se energize e tenha condições de, inclusive, de ouvir depois alguns pontos de melhoria. Isso a gente usa a todo momento dentro do RH. Então, o RH traz também bastante vivência com relação à psicologia positiva e os nossos trabalhos dentro do desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de líderes. Eu acho que é bastante importante isso e na vida pessoal da gente mesmo, né? O quanto não é importante diante de uma situação dessa em que você verifica, né, alguma coisa que tenha acontecido que não tenha te deixado feliz e que você pode estabelecer e até mostrar para a pessoa que ela tem algumas virtudes, né, tem os pontos fortes e que isso que ela tem que valorizar nela, né? Eu fiz o teste, o meu deu espiritualidade, deu Assim, justiça. primeiro. Espiritualidade primeiro, deu justiça, deu humor. Imagina, não tem humor, né? Nenhum. Humor, gratidão e esperança. Eu fiquei feliz e eu acho que bateu, Sam, porque essa questão da espiritualidade, da justiça e do humor, que são os meus 3 primeiros pontos, né, os 3 primeiros valores, eles são muito fortes, né? Essa questão de gratidão e de esperança, de acreditar no ser humano, de acreditar num mundo melhor. Isso é muito forte em mim. Então, para mim, bateu um 5, né? E o que você comenta a respeito disso? Bom, quem te conhece sabe que realmente, né, é totalmente você. Eu queria comentar uma coisa sobre a esperança. A esperança é uma das forças que devem ser desenvolvidas pela pessoa que tem depressão. Porque a esperança não é assim, eu vou acreditar que tudo vai ficar melhor. Não. A esperança dentro da psicologia positiva é assim, eu acredito que as coisas podem ser melhores e que eu tenho um papel nisso, que eu posso influenciar, eu tenho uma ação, uma escolha para que isso melhore. Então, essa esperança, ela empodera muito. Então, você vai e faz, você acredita que é possível e vai e faz. Outra virtude outra força que é interessante para quem tem problema de depressão é a generosidade, fazer pelos outros, sair de si e fazer pelos outros. Então, assim, as suas 5, elas são aquelas que te trazem bem-estar. Então, quanto mais você faz disso, então, quanto mais você busca da espiritualidade, da justiça, do que é certo, do que é correto, o humor. Então, quando você consegue, você falou humor e depois você falou esperança, e qual foi a 4ª que eu perdi? Espiritualidade, justiça, humor, gratidão e esperança. Isso. A gratidão a gente vai falar mais para o final, que essa é a superpoderosa de todas as forças. Então, como é que a gente olha esse teste? Olha essa sua marca pessoal, são essas, todo mundo provavelmente te conhece por ser assim, não tem nenhuma dúvida de que você tem essas características. Que essas são as minhas características? Oi? Você tem dúvida que essas são as minhas características? Nenhuma. Nenhuma, né? Agora, a gente tem que perceber que nem todo mundo é assim. Então, as suas características podem incomodar outras pessoas. Você tem muito humor e as pessoas estão meio mal, você chega lá, vai dar tudo certo, não sei o quê. Nossa, tem uma razão. A pessoa pode olhar para você assim e falar assim, da onde surgiu esse extraterrestre, né? Porque então a gente tem, mais uma vez, a gente tem que olhar para a diversidade, cada um é de um jeito. Mas a gente tem que encontrar novas sempre. Qual que é o exercício das forças? Encontrar novas e melhores e mais criativas maneiras de usar cada vez mais as minhas forças. Você já usa. Qual que é o exercício? Usar mais, usar melhor. E usar para te ajudar nas situações desafiadoras. O que eu tenho que fazer que eu não gosto tanto? Então, vamos pegar lá o seu humor. Né? Vamos pegar o humor. Puta, eu tenho que fazer uma coisa que é super chata, né? Vamos dizer, eu tenho que limpar a casa. Nesses tempos de pandemia, né? Tem que fazer limpeza. Eu sempre falo disso, porque, né? Cara, eu vou tentar fazer de uma forma engraçada, eu vou tentar fazer com uma competição, para fazer em menos tempo, com mais qualidade, de formas diferentes,
para que eu pegue uma coisa que eu tenho de fazer, né? Então, e que talvez eu não goste, e usando as minhas forças isso se torna melhor. Então, eu trago o que mais? Mais emoções positivas, eu trago consciência, mais estado de presença, porque eu estou escolhendo como eu vou fazer. Eu não vou ficar fazendo, reclamando, mas eu vou fazer de uma forma que eu aproveite aquilo para fazer presente, consciente. Então, essa é a grande sacada da psicologia positiva, no meu entender. Eu estar presente, eu perceber que eu tenho escolhas e que se a minha escolha for aumentar o meu consciente ali de inteligência positiva, meu consciente de emoções positivas, de conexão com as pessoas. Então, sei lá, faz limpeza falando com alguém, né? Mostra, tira foto, posta, transforma num jogo, né? Transforma numa coisa engraçada, tira umas fotos, no caso do humor, tira umas fotos engraçadas, né? De você fazendo aquilo. Brinca com isso, porque é isso que vai te ajudar. Então tem que ser muito prático, né? Alguém está dizendo aí que não adianta, não aguenta mais lavar a louça, nem me diga, nem me Ai, diga. deixa de comprar a máquina de lavar louça. Vai ter que Tem que limpar comprar tudo mesmo, para tem que poder. comprar. Ô, Sam, eu queria chamar alguém que já tenha feito o teste Ah, para legal. fazer o comentário. Eu acho que é legal a gente ouvir, né, um pouquinho das pessoas, né? Se tem alguém que Acho que eu vi alguém falando aí, acho que foi a Tere que falou que queria tem, eu vou comentar. chamar então. Ô, Sam, para eu chamar ela, eu vou ter que tirar você, tá? Tchau, Eu vou até chamar, amanhã. não, fica aí. Fica aí, não terminamos, não. Eu vou chamar ela, daqui a pouco você volta, tá bom? Legal. Beijo. Beijo, tô aqui. Bom, chamei a Tere. Vamos ver se a Tere consegue. É isso aí, fazer do limão uma limonada. É isso mesmo. Olá, Tere, bom dia. bom Tudo bem? dia. Ai, tô adorando esses sábados com vocês. Ai, que ótimo. Eu fico feliz porque está aumentando, inclusive, as participações, e acho que isso é bem positivo, né? Sinal que Ai, eu realmente a gente está. indiquei para duas amigas minhas. Ai, que bom. Obrigada, Tá, Tere. Ô, Tere, grata. você respondeu o teste, eu queria que você falasse um pouquinho Então, como é eu que. já tinha respondido já há algum tempo atrás, logo quando a Sandra divulgou. Mas eu não me interessei, não me atentei em ver o resultado, nada disso. Aí, sábado retrasado, quando vocês falaram, eu falei, mas eu já fiz. E fui procurar. E estava vendo, né? E eu caí na armadilha. Eu dei uma passada de olhos rápido e caí na armadilha de olhar o último. Ah, Como, meu Deus. é. Mas fala dos 5 primeiros. Então, meus 5 primeiros são honestidade, vou falar na ordem, tá? Honestidade, apreciação de beleza e excelência, amor em aprender, equidade e espiritualidade. Nossa, tudo a ver com você, Tere. É, eu não tenho como dizer que não sou eu, né? Ah, E de uma forma muito intuitiva, né? Sem grande conhecimento, aprofundamento dentro da psicologia positiva, intuitivamente eu já uso essas forças quando eu me sinto desconfortável em alguma situação. Então, entendi. eu já uso essas forças como ferramenta. Intuitivamente eu já usava. Né? E agora o que eu preciso é começar a descobrir as outras forças. Né? Eu achei muito legal. E é interessante também, né, a questão da diversidade. Né? Você perceber que outras pessoas têm outras formatações, né? E agem de uma forma diferente. Né? Então, cabe a mim entender qual é a melhor forma de entender esse universo e me interagir. Eu Interagir.
aquilo que a Sam falou, né, Tere, da gente usar as nossas 5 forças, né, de repente para um objetivo, alguma coisa que você gostaria de estar fazendo, e você estabelecer realmente, pegar essas 5 forças suas, né, ela deu um exemplo para mim, né, eu acho que é interessante também para você, de você, sabendo das suas 5 forças, de você utilizá-las, inclusive, de forma criativa no seu dia a dia para atingir os seus objetivos, né, eu acho que Sim. isso é bem legal, né, dentro Inclusive, eu percebo que, às vezes, alguns sofrimentos meus é em função de sentir que as pessoas não têm esses mesmos valores, né? Então, por exemplo, a questão da honestidade é uma coisa que me incomoda muito, né? Quando eu percebo que pessoas não estão agindo de forma honesta. Então, é uma coisa assim que me tira sono. Então, isso é meu, é muito forte em mim, mas não é em outras pessoas. Né? Não que elas não sejam, entendeu? Eu preciso, usando essas forças, aprender ou melhorar minha forma de interação. Uhum. E é um processo que está vindo desde antes da constelação. Você sabe disso. É verdade. Né? Esse processo de... Hã? Que foi, Kátia? Você já foi constelada e você já sabe, né? Já. Então, mas eu fui para a constelação porque eu estava num processo de querer uma melhor sintonia com pessoas. Né? Então, por isso que eu fui. Então, e esse processo vem vindo. E eu acho que esse instrumento, essa ferramenta que a Sandra está apresentando, a Sandra, tá bom, Sandra. Ela participou da sua constelação e ela sabe, né, Tê? Então, é mais uma ferramenta, é mais um instrumento na minha ajuda, para me ajudar a esse melhor entendimento e melhor convivência com as pessoas, né? Deixar de tanto ser tão crítica, de tão exigente, né? Com relação a certas coisas. Né? É um processo. Constelação também é autoconhecimento, né, Tê? Sim. Então, eu acho importante, inclusive. Tê, obrigada pela sua participação. Nada. E olha, parabéns a vocês duas pelo trabalho e muita, muita gratidão a vocês. E eu amo vocês. Eu também te amo muito, minha parceira. Saudade de abraçar, assim, ó. Vamos fazer as nossas reuniões no Zoom. Sintam abraçadas. Beijo no coração. Obrigada, Tê. Tchau, tchau. Vou chamar a Sandra de novo. Espera aí que eu estou conectando aqui a Sandra. Já chamei você, tá? Bom, o pessoal está perguntando aqui como é que faz para fazer o teste. Eu tentei colocar aqui, Sam, o nosso endereço de Instagram, eu não consegui, ainda não consegui colocar aqui para fixar. Mas eu vou passar, inclusive, os 2 endereços, o meu e o seu, que é @sampereiraantuac, né? Eu vou colocar depois no... Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, peraí. Isso, no comentário. Então, vou pôr o meu. Isso. E aí eu coloco o meu aqui. Estou balançando aqui. Porque eu também não consegui colocar. Porque aí tem gente querendo o endereço do teste, acho que é legal depois a gente passar. Isso. Põe o seu aí, tudo bem. O Sam, vai falando um pouquinho dos então, comentários. Eu queria falar um pouquinho ainda do que a Tere falou, que foi muito interessante, né? Dessa questão do ser crítica, de perceber que nem todo mundo é igual. Tem uma questão que é bem interessante das forças, que eu acho importante a gente olhar, que é a questão da primeira força. A gente tende a usá-la além
do critério do razoável. Vou dar um exemplo: humor. A pessoa que tem a primeira força no humor é aquela pessoa que de repente vai fazer piada em velório. Porque o humor para ela é tão natural que ela acaba perdendo a medida. Então, tem uma questão que a gente tem uma modelação do uso dessa primeira força. E no caso da Tere, é honestidade. Então, ela fala o que ela pensa, ela vai e critica, e ela quer que as pessoas sejam, que tenham justiça, que seja correto. E às vezes as pessoas, não adianta ficar dando um murro em ponta de faca, né? Às vezes a gente, claro que isso é importante, então ela tem que se cercar de forças, de pessoas que também tenham esse valor forte, né? Mas a gente acaba batendo. Vou dar um exemplo: a minha primeira força é a apreciação da beleza e da excelência. Então eu sou aquela pessoa que está caindo no mundo, eu falo, ai, que flor bonita. Tem gente que quer morrer com isso, né? Assim, gente, da onde vive essa pessoa, né? Então eu consigo, eu sei disso, e eu aprendi a modular, eu consigo encontrar beleza em tudo. Não é à toa que eu sou poeta também, né? Então, assim, mas a gente tem que perceber que tem adequação. Então, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo triste, não dá para você ficar de boa, né, Tere? A Tere me dizia que tinha raiva quando eu ficava calma em situações de estresse. Eu falava assim, eu preciso ficar calma, senão eu perco meu equilíbrio e eu não consigo ser produtiva. Então, as pessoas são diferentes. Eu acho que é essa lição de vida para todo mundo. Mas o usar as forças é isso. Então, as 5 primeiras são as que eu devo usar mais. Cuidado com a primeiríssima, porque essa, a gente tem uma tendência de se apegar a ela profundamente e acabar usando de uma forma inadequada. Então, a gente tem que olhar para ela, usar sim, mas olhar para a adequação. E tem uma questão, tem uma força. A gente vai lá olhar a última, não é para olhar a última, é para olhar. Então, as 5 primeiras são a minha marca pessoal, da 6ª até a 20ª são aquelas situacionais, ou seja, eu uso, às vezes eu uso no ambiente de trabalho, não uso em casa, às vezes eu uso em casa, não uso com os amigos, então eu escolho mais onde eu uso. E as 5 últimas são todas eu tenho, tá? Todas estão em mim, só que as 5 últimas são as que eu menos uso. Não tem problema nenhum, a gente só tem que saber. Deixa eu só fazer um comentário. O nosso tempo está meio curto. Eu vou fazer o seguinte: tem muita gente perguntando algumas coisas, né? Eu vou fazer as perguntas para você poder responder. Eu quero fazer uma meditação no final, né? Então eu proponho gratidão ainda. Da gente terminar, a gente responder as perguntas que o pessoal fez e a gente entrar numa outra live para que a gente possa concluir com a meditação, até para a gente poder responder as perguntas. Tudo bem para você? Perfeito. Porque a gente não faz correndo, né? Tá? E aqui, vamos ver aqui, tem a Denise está perguntando aqui, como podemos dosar o amor? Minha primeira força. A primeira força dela é o amor. E a Meire, ela está falando das 5 forças dela, e a primeira força dela é critério. E elas estão pedindo para você falar. A Denise pedindo para você falar dessa forma de dosar o amor, e a Meire com relação ao critério, que é o primeiro valor dela. Você pode falar um pouquinho, Sam? Então, eu estou falando de dosar no sentido de você usar de uma forma adequada. Então, o amor é uma força fantástica para ser a primeira força, né? Estou até pegando aqui. A Denise que respondeu. A Denise que falou. A Denise? Tá. A Denise. Então, o amor, né? Precisar ser amado e sentir-se amado, amar as pessoas, né? Valorizar os relacionamentos com as outras pessoas, ser genuinamente acolhedor. Então, essa é a característica de quem tem essa primeira força. Não tem problema nenhum, ao contrário, tem que usar. Só que, assim, em alguns momentos você pode, por exemplo, eu não sei se ela vai reconhecer a situação, ela pode ir com tudo no acolhimento das pessoas, de receber, de ser uma pessoa que dá esse acolhimento e que é carinhosa, se eu quero esperar isso do outro, e o outro não é assim. E aí pode criar uma barreira, por exemplo, uma pessoa que é mais retraída. Não é que aquela pessoa retraída ela não
ame ou que ela não goste de ser acolhida, mas talvez ela se sinta invadida, por exemplo. Então, então como dosar? É estar presente mesmo. Eu acho que é estar presente e perceber as situações. E perceber que o outro você pode amar de formas diferentes também. Você pode encontrar formas diferentes de demonstrar esse amor. Né? Esse é só um exemplo. Não sei se ela se reconhece. E a questão do critério, então, assim, a pessoa que ela tem o critério como primeira força, deixa eu achá-la aqui até para não. Ela é uma pessoa que classifica, cadê o critério, filho? Cadê você? Perspectiva. Então, é uma pessoa que tem sabedoria, que tem a grande ideia daqueles assuntos e ela tende a ser sistemática, a classificar. Então, às vezes a pessoa pode classificar demais, querer que tudo tenha uma classificação, que tenha um nome, que seja certinho. Não, isso é perfeito para ela. Perfeito para pessoa certinha. E aí, às vezes, isso nem tudo dá para a gente classificar na vida, nem tudo dá para ser perfeitamente rotulado, e a pessoa ela pode sofrer por isso e também pode incomodar algumas pessoas que não sejam tão desse estilo, que sejam mais livres. Descreveu. O Márcio está perguntando aqui, e quando a gente não se reconhece naquelas que surgiram entre as 5 primeiras, ele não se reconheceu nos 5 valores primeiros. Isso é interessante, né? Isso pode acontecer. A gente tem que perceber o seguinte, o teste, ele que respondeu. Então, o teste das forças é um teste de autorrelato. Eu digo sobre mim mesmo, e é um teste validado em pesquisas. Então, tem algumas possibilidades. Tem a possibilidade dele ter respondido no momento que ele não estava bem, né? Tem a possibilidade dele não ter respondido da forma como ele é, mas sim de uma forma que ele imagina como ele deva ser. A gente faz muito isso. Que gostaria de ser, né? Isso a gente faz muito, né? Então, o teste ele tem que ser respondido rápido, ele tem que ser respondido quando eu estou focado ali naquele momento, e aí, normalmente, ele deveria se reconhecer. Né? Tem uma questão de autoconhecimento também. Às vezes a gente não tem ainda a dimensão do impacto que a gente tem nas outras pessoas e no que realmente nos faz bem. Então, teria que analisar e coloco à disposição, Márcio, se você quiser conversar, a gente pode dar uma olhada no seu teste, a gente poderia conversar a respeito, porque aí tem que analisar como ele respondeu, se foi no momento legal, se foi de uma forma de realmente quem ele é, do jeito que ele é, e aí o porquê que ele não está se reconhecendo e com quais ele se reconheceria mais. Aí a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada. E ele consegue fazer o teste de novo, Sam? Lá no... Consegue? Não, sim, eu acho que sim, acho que ele consegue fazer. Ele entra de novo, consegue, com certeza. Ele entra de novo com a senha, com o e-mail e a senha e faz de novo, pode fazer sim. Eu acho que seria legal, Márcio, você repetir e até usando até essas dicas, né? De repente você não ficar pensando muito na resposta, né? Ter uma resposta automática, porque isso vai te ajudar e vai estar muito mais próximo daquilo que você é. Acho que é isso, né, Sam? Me colocou que surgiram amor e generosidade, é isso? Deixa eu ver. Ele falou, surgiram amor e generosidade, e você não se percebe no amor e generosidade? Interessante. Não é isso que eu conheço de você, Márcio, pouco que eu te conheço. A gente precisa conversar. Eu acho que é melhor, antes de você fazer, a gente dar uma conversada. Surgiram amor e generosidade, ele não se identificou. Nossa, são dois valores super importantes, né? Amor e generosidade. Eu acho que seria legal aí, assim, para a gente não ficar discutindo um teste específico, que aí eu precisaria olhar, eu me coloco, Márcio, à disposição, se quiser, a gente marca de boa, só para a gente olhar melhor isso com mais profundidade. Mas, por amor e generosidade, você me desculpe, mas acho que você está sendo crítico. Eu acho que são valores bons, né, Sam? Sam, eu vou fechar essa live
E vou Tá. entrar de novo, tá? Para a gente não ser surpreendida com a queda da O que nossa que eu conexão. faço? Nada? Eu vou encerrar Tá. e aí eu vou chamar vocês de novo. Vocês entram de bom. novo na live para a gente poder concluir e fazer a nossa meditação de encerramento. Eu Pode ainda ser? quero fazer uma força importantíssima. Isso, exatamente. Pode ser? Sim, estamos aí. Eu vou encerrar e vou chamar de novo, tá? Tá. Até mais. Até.